ouvir a apresentação com o apóstolo Deltamar da Costa. Ok, muito boa noite, irmão Sebastião, muito boa noite, senhor Max. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito boa noite a todas as pessoas que já estão conectadas para assistir esse debate ao vivo. Cumprimento também todas aquelas que irão assistir o debate em uma outra oportunidade. Se você ama Deus e você está em busca de salvação, que você possa baixar o aplicativo do Profeta Cacau Flip para conhecer a verdade de Deus hoje para o nosso tempo. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo do Profeta Cacau Flip no Brasil, e é com muita alegria, com muita satisfação que eu prego esta mensagem do Profeta Cacau Flip. Estou aqui para dizer a toda a humanidade que a salvação de Deus hoje consiste em reconhecer a Deus e o seu enviado, que é o Profeta Cacau Flip. Se você está em busca de salvação, que você possa fazer o seu próprio julgamento das coisas que foram ditas aqui, e que Deus possa ajudar você quando você for examinar a mensagem do Profeta Cacau Flip. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que estão assistindo que Deus está vivo. Nós não acreditamos em um Deus morto. Nós não pregamos um Deus morto. Mas nós pregamos e acreditamos em um Deus que está vivo. Não um Deus histórico, um Deus imaginário, e precisa buscá-lo em algum livro sagrado, em algum lugar. Mas um Deus que está vivo, que fala no presente. E Deus fala por meio de um profeta. E a salvação de Deus sempre é por meio de um profeta. E eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor Max, né? O senhor Max, no decorrer dos seus tempos, ele vai mostrar melhor quem ele é e assim por diante, como que ele entende a questão da salvação, por onde que vem a salvação, como é que Deus salva, e assim por diante. Eu queria perguntar ao seu Max, né, primeiramente, se ele é judeu. O senhor é judeu, não é, seu Max? E pai e mãe. Sim, Nascido ele é. no Brasil, Seu Max, e pai e mãe judeus. a sua nacionalidade é brasileira? Sou nascido e naturalizado americano. Estou, neste momento, falando contigo aqui dos Estados Unidos. Seu Max, Ok. por gentileza, quando o senhor for falar, fique mais próximo do microfone para nós ouvirmos, se possível, tá bom? Sim, sim. O som do irmão Sebastião e do seu Max está chegando baixo para mim. Quanto tempo eu tenho, irmão Sebastião? Está meio escuro aí, não consigo ver. Bom, vou fazer a pergunta ao seu Max. Seu Max, então eu queria que o senhor nos dissesse, né? Que o senhor nos explicasse, de acordo às Escrituras, no que consiste a salvação, o que um homem deve fazer para receber a salvação, o que ele precisa fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Eu gostaria de responder algumas coisas que o seu Max disse. Ele disse que é judeu, né? Bem, quanto a isso, não há nenhuma importância. Um judeu não é um homem mais especial que nenhum outro homem das nações. Um judeu é tão pagão quanto qualquer homem das nações. E Israel, hoje, é tão imoral como qualquer outra nação da terra. Mas será importante o senhor Max, como judeu, como rabino, né? Como um pastor, irá explicar aqui algumas coisas que muitos líderes religiosos passaram aqui e não souberam explicar. O primeiro ponto que eu gostaria de perguntar ao seu Max, como que o povo de Israel começou, seu Max? Como que eles começaram? Como que surgiu o povo de Israel? Não foi por meio de um profeta? Foi por meio de um profeta, não foi? Abraão, um profeta. Isso, está certo isso? Seu Max? O povo de Israel começou por meio de um profeta, não foi? Eu queria fazer perguntas diretas ao senhor. No meu tempo. Certo. O senhor não vai responder, não tem problema. O senhor tem o direito de responder, sim ou não. No meu tempo. Sim, sim. O senhor vai responder no seu tempo. Então, o povo de Israel começou com um profeta Abraão. E Deus fez uma promessa a Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele viu anjos subindo e descendo numa escada, que o seu topo tocava nos céus, os seus pés tocavam na terra. Anjos subindo e descendo. Ali Deus faz uma aliança com Jacó, e aquilo significava que de geração em geração após Jacó, Deus enviaria profetas. Então Israel começa com um profeta. A origem de Israel começa com um profeta.
Mas antes de existir Israel, já existia Deus. Antes de existir a língua hebraica, já existia Deus. Antes de existir qualquer judeu sobre a terra, já existia Deus. Mas um dia Deus escolheu para si um povo, por meio de Abraão. E lá estava Abraão, um profeta. Desde então, de geração em geração, Deus enviou profetas para o povo de Israel. Por quê? Porque o Deus vivo fala aos vivos na terra por meio de um profeta. Quando o Somex disse aqui que se conhece Deus pela Bíblia, já que ele não vai responder, vai ser perguntas retóricas. Ele diz que se conhece Deus pela Bíblia, pelas Escrituras. Neste caso, em Josué, no capítulo 2, diz que Josué morreu com 110 anos de idade. E logo após Josué, veio uma outra geração, senhor Max. E a Bíblia diz que eles não conheciam Jeová. Lá, eles tinham os rolos originais de Moisés. Eles tinham a Torá, os 5 livros de Moisés. Eram originais, não eram cópias, réplicas, versões de Bíblias na língua inglesa, na língua francesa, na língua portuguesa que se tem hoje. Eles tinham os rolos originais. Eles tinham o rolo de Josué original lá. Mas é dito que eles não conheciam Jeová. Juízes capítulo 2. Josué morreu com 110 anos de idade, eles tinham as escrituras originais, eles não conheciam Jeová. Assim como Oséias 4, versículo 6, seu Max, Oséias diz que o povo de Israel, os judeus, que era filho de Deus por nascimento, tiveram a cultura de profeta. Deus enviou-lhes profeta após, de geração em geração. Oséias disse que eles estavam perecendo. E iam perecer porque não conhecia Jeová. Senhor Max, lá eles tinham os rolos originais. Hoje, o Silas Malafaia, um grande satanista do Brasil, que tem uma igreja chamada Vitória em Cristo, uma porta para o inferno, um grande sedutor, que já enviou milhares de almas para o inferno. E as almas que o Silas Malafaia enviou para o inferno estão lá no inferno esperando por ele, pelo Silas Malafaia. Malafaia irá responder por todas as almas que ele enviou para o inferno durante todo o tempo do seu falso ministério de falso sacerdote. Bem, então, o Silas Malafaia tem uma falsa versão da Bíblia. E ele diz que conhece Jeová, conhece Deus. Mas o povo de Israel, de acordo a Oséias, capítulo 4, versículo 6, eles não conheciam Jeová. Quando Jesus, ou Messias, estava sobre a terra, por volta do ano 33, seu mestre, eles tinham os ouros dos profetas lá, talvez os originais. E eles diziam que conheciam Jeová. Jesus disse, não. Vocês não conhecem, o vosso pai é o diabo. Eles disseram, nós conhecemos Moisés, Moisés é o nosso profeta. Jesus disse, não, Moisés não é o vosso profeta. Vocês não conhecem Moisés. Abraão é o nosso pai. Jesus disse que não era, disse que o pai deles era o diabo. Eles eram cegos, guias de cego. Jesus disse para quem? Não foi para os americanos. Jesus disse isso para quem? Não foi para os brasileiros, para os portugueses. Jesus disse essas palavras para os judeus, filhos de Deus por nascimento. Cultura de profeta, profeta após profeta, os ouros originais lá. E Jesus disse, vós são guias cegos, vós são sepulcros branqueados, vós são serpente na relva, vós sois filhos do diabo. Mas os judeus, seu Max, assim como alguns homens hoje, lá em João, no capítulo 9, no versículo 28 e 29, eles diziam, nós não somos discípulos desse Jesus, nós somos discípulos de Moisés. 2000 anos após o profeta Moisés, alguns loucos fariseus, alguns loucos saduceus, alguns loucos helenistas, herodianos e essênios estavam dizendo, somos discípulos de Moisés. Não é a mesma coisa aqui? 2000 anos após Jesus, o profeta Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, que veio redimir a humanidade e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, os loucos católicos, os loucos protestantes, os loucos evangélicos estão dizendo, nós somos discípulos de Jesus. Bem, o senhor disse que se conhece Deus pelas Escrituras. Mas eles tinham os ouros originais, estou falando de judeus. Judeus verdadeiros, que estavam na terra de Israel, porque um verdadeiro judeu tem que estar onde, seu mestre? Qual é o lugar de um verdadeiro judeu? Não é em Israel? Qual foi a terra que Jeová deu para os judeus? Foi Israel. O que um judeu está fazendo nos Estados Unidos? O que um judeu está fazendo no Brasil? O que um judeu está fazendo na Espanha? O que um judeu está fazendo fora de Israel? Se a terra que Deus lhe deu é Israel. Eu não sei. Você vê? Agora, como é que Deus fala à humanidade? Por meio de um profeta. Como que o homem conhece Deus? Por meio de um profeta. Quando eles tinham Moisés, então eles conheciam Jeová. Quando o senhor diz que se conhece Deus pela Bíblia, mas quando Moisés chegou, não tinha Bíblia na terra, seu Max. Moisés foi buscar a sua Torá onde?
A revelação que ele recebeu, ele foi buscar onde? E os judeus, os filhos de Deus, acreditaram que Moisés era o enviado de Deus. De Jesus até 1455, não tinha Bíblia sobre a terra. Como que as pessoas conheciam Deus se não tinham Bíblia? As pessoas não tinham a Bíblia. A Bíblia estava trancada. Sim, eu vou responder as perguntas do seu Max. São não só as perguntas, mas algumas coisas que ele diz. O seu Max pensa que vai vir aqui dizer algumas coisas, só pelo fato dele ser judeu e conhecer hebraico, grego e assim por diante, e nós vamos ficar calados? Não, senhor, seu Max. O senhor está diante dos discípulos de Cacô Filipe. Eu queria perguntar, seu Max, o senhor leu o livro do profeta Cacô Filipe? Pelo menos responda essa pergunta. O senhor leu o livro do profeta Cacô Filipe? Sim ou não? Quer que eu responda agora ou depois? Só responda sim ou não. Não li, não tenho interesse. Se o senhor leu... Não li e não tenho nenhum não leu, interesse mas em ler. O senhor não leu, mas o senhor está aqui para dizer que um homem é falso profeta, é um enganador, é um impostor, é um mentiroso, sendo que o senhor nem conheceu a sua mensagem. A Bíblia que o senhor acredita, que é o livro dos profetas, Jesus que o senhor acredita, ele disse lá em João, no capítulo 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus, a qual o senhor diz que acredita, a Bíblia, a qual o senhor diz que acredita, diz em João 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Era o que os loucos fariseus e saduceus faziam lá. Chamavam Jesus de Beelzebu, de impostor, de mentiroso, de enganador, mas não queria ouvi-lo. Chamava ele de príncipe dos demônios e assim por diante. Mas quanto a ouvir Jesus, a sua mensagem, eles não queriam. Mas vamos lá a sua pergunta, senhor Max. Onde está o nome Cacô Filipe nas Escrituras? Senhor Max, o senhor é um judeu, o senhor não pode me fazer uma pergunta dessa, porque eu poderia lhe voltar a pergunta. Senhor Max, pode me mostrar em todo o Antigo Testamento o nome Jesus? No Antigo Testamento? O nome Jesus está escrito várias lá? Vezes. Centenas e centenas de profecias que falam sobre Jesus, mas o nome Jesus está escrito lá em Isaías 61, versículo 1 e 2? O nome Jesus está escrito nos Salmos de Davi, nos Cantos de Davi? Porque a Bíblia, seu Max, o senhor não pode falar agora. Eu estou falando, está no meu tempo. As Escrituras testificam. Não, o senhor não pode falar agora. Jesus mostrou, quando ele esteve na terra, que os Salmos de Davi, os Cantos de Davi, e muitas profecias dos profetas falavam sobre ele. Mas o nome Jesus está escrito lá? Sim. O senhor não pode me dar nenhum versículo com o nome Jesus, ou Yahshua, ou Yahshua, ou seja lá como o senhor diga o nome do Messias, não existe lá. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, trata-se de João Batista. Isaías 40, versículo 3, trata-se de João Batista. Mas o nome João Batista está escrito lá literalmente, senhor Max? Isaías 49, versículo 6, trata-se de Paulo, mas o nome Paulo está escrito lá literalmente? Eu não entendo como que o senhor é um judeu e conhece bem as Escrituras, me faz uma pergunta dessa. A Bíblia não fala o nome do profeta, a Bíblia fala o ministério do profeta. O nome Jesus foi dado por um anjo a Maria quando ela foi conceber. O nome João Batista foi dado por um anjo ao seu pai Zacarias quando a Isabel estava para conceber. O nome Paulo foi dado para os seus pais quando ele estava para nascer. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, que Isaías 61, versículo 1 e 2 era o seu ministério, mas o nome Jesus está escrito lá? Não está escrito lá, está escrito o ministério de Jesus, o que esse Jesus viria fazer. Isaías 40, versículo 3, tem o nome João Batista lá? Se tiver, o senhor me diga. Está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, tem o nome João Batista. Lá tem o ministério de João Batista, a voz do que clama no deserto. Em Isaías 49, 6, tem o ministério de Paulo, a luz das nações e a salvação de Deus. Olha aqui, seu Max, a salvação. A salvação de Deus não está na Bíblia, não está na Torá. A salvação de Deus nunca esteve em livros, nem na Torá, nem no Alcorão, e nenhum livro sagrado. A salvação de Deus é um profeta. Atos 13, 47. Paulo diz, porque assim o Senhor diz, eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. A salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? É um profeta. Jesus de Nazaré é a salvação de Deus. Moisés, a salvação de Deus. Noé, a salvação de Deus. Jeremias, a salvação de Deus. Hoje, a salvação de Deus é o profeta Cacô Filipe. Bem, quanto à sua outra pergunta, quantos milagres Cacô Filipe fez para ele ser verdadeiro, o senhor também não poderia me fazer uma pergunta dessa. Como um judeu, um rabino, o senhor não poderia dizer isso. Eu estava esperando algo mais do senhor aqui, porque o senhor é um judeu, um rabino. O senhor não pode me fazer uma pergunta dessa. Por exemplo, será que é milagres que faz de um homem um profeta? Se for, pode me dar o milagre de João Batista?
a cura de João Batista, o grande sinal de João Batista? E Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas. Cadê o milagre de João Batista? O morto que o João Batista ressuscitou, o leproso que João Batista curou, o paralítico, o cego, o surdo, o coxo, o aleijado. Qual foi o milagre de João Batista, senhor Max? Senhor Max, o senhor está diante dos discípulos de Cacô Felipe. Diga-me, qual foi o milagre de Isaías? Qual foi o morto que Isaías ressuscitou como Eliseu e como Elias? Cadê o grande milagre de Jeremias, como fez o grande profeta Moisés? Será que é milagres que faz um homem ser um profeta, senhor Max? Ou é um chamado? Moisés era um profeta não pelos milagres, não por causa das pragas, não por causa dos 2 sinais. Moisés era um profeta porque ele recebeu um chamamento, um chamado autêntico de Deus no Monte Horebe. Ali na sarça ardente era o chamado e a comissão de Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele tinha uma mensagem que foi colocada em 5 livros. Josué recebeu o seu chamado, a sua comissão, à beira do muro de Jericó. Isaías recebeu o seu chamado quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava o chamado e a comissão de Isaías, e ele colocou a sua mensagem em um livro, o livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, capítulo 2, Jeremias vai contar o seu chamado. Paulo vai contar o seu chamado a caminho de Damasco. Senhor Max, Cacô Felipe recebeu o seu chamado, a sua comissão, assim como os profetas da Bíblia, 24 de abril de 1993. Agora, se o senhor for humilde, se o senhor realmente é um verdadeiro judeu, porque até agora eu estou desconfiado, mas se o senhor for um verdadeiro judeu não olha para livro sagrado. Um verdadeiro judeu irá perguntar: como que o senhor chama? Adonai? Yahvé? Ó Adonai, ó Yahvé, onde é que está o teu profeta? Porque Deus fala pelos profetas. Está vendo? Quanto a outra pergunta sobre o apóstolo, talvez vou responder depois, mas quero responder o que o senhor disse lá atrás. O senhor disse que Abraão não era um profeta, mas quando Abraão estava no Egito e Abimeleque tomou a sua esposa, e quando Deus dá um sonho para Abimeleque, diz Abimeleque: o que você fez? Por que tomou a esposa do meu servo Abraão? Ele disse: Senhor, não fui eu, foi ele que mentiu para mim. E Deus disse para Abimeleque: ai de ti, se Abraão não orar por ti, Abimeleque, porque Abraão é o meu profeta. Aí sim, eu gostaria de responder. Eu vou até pedir ao irmão Sebastião que no próximo bloco, o irmão coloca a tréplica 7 minutos, porque o seu Max está falando muitas coisas aqui. Eu quero derrubar com as escrituras todo o ponto que ele está dizendo aqui. Não, e mostrar para todas as pessoas que hoje o profeta de Deus é o profeta Cacô Felipe. Não, o senhor não pode falar no meu tempo. No seu tempo eu estava calado. As escrituras como relevantes. Não use a Bíblia. Vamos lá. Cacô Felipe é um profeta como Moisés, um profeta como Elias, um profeta como Isaías, um profeta como Jesus de Nazaré. Então, como o seu Max estava falando que existe um profeta, existe o profeta hoje é Cacô Felipe. Agora, um profeta é um profeta menor, um profeta é um homem ou uma mulher que tem dons de profecia. Existem 3 tipos de profeta. Existe o profeta maior, o profeta menor, o Moisés, o profeta maior, Arão, o profeta menor, Paulo, o profeta maior, Agabo, um profeta menor. Mas existia no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, homens e mulheres com dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Mas Cacô Felipe é um profeta mensageiro. O seu Max está falando de falsos profetas, de Mateus 24, 24. Seu Max, mas o senhor estava falando por telefone que existe dólar verdadeiro e dólar falso. Para ter dólares falsos, tem que ter o verdadeiro. Para ter falsos profetas, tem que existir o verdadeiro em algum lugar. O verdadeiro profeta de Deus hoje, profeta no hebraico, é Nabi. Nabi é porta-voz de Deus. Quem é o porta-voz de Deus hoje, senhor Max? Se eu lhe perguntar, o senhor vai dizer que é Silas Malafaia. Mas quanto a Silas Malafaia, eu gostaria de dizer ao senhor que esse Silas Malafaia, a qual o senhor admira, eu não entendo como que um judeu pode admirar Silas Malafaia. Esse Silas Malafaia disse no mês de março, senhor Max, de 2020, que no Brasil não haveria nenhuma catástrofe. E ele, junto com outros feiticeiros, Edir Macedo, Valdemiro, o Agenor Duque, Abílio Santana, persuadiram o presidente da República, Bolsonaro, para convocar a nação brasileira para um jejum nacional. Esse jejum aconteceu no dia 5 de abril de 2020. Todos os feiticeiros com as suas igrejas foram orar não sei a qual Deus, porque o verdadeiro Deus é o Deus do profeta Cacô Felipe. Foi o verdadeiro Deus quem enviou o coronavírus. Só não sabia, não é? Mas o coronavírus é profecia do profeta Cacô Felipe. Está no capítulo 3, versículo 25 do seu livro. Mas esse Edir Macedo disse que no Brasil não haveria catástrofe. Quantas mortes já tem só no Brasil, seu Max? O senhor sabe? Penso que já passou de 700 mil mortes no Brasil. Mas esse Silas Malafaia veio para dizer que ele é uma voz profética. Ele foi colocado no Brasil como uma voz profética. E ele diz que
na Itália estavam morrendo muitas pessoas, porque a Itália tem uma grande população de idosos. O Silas Malafaia disse, eu tenho um vídeo aqui, ele disse que 23% da população italiana tem mais de 65 anos, e esse era o motivo de morrer tantas pessoas na Itália. Quando ele dizia isso, em março de 2020, seu Max, havia aproximadamente 25 mil pessoas mortas na Itália. No Brasil, não tinha nenhuma pessoa morta, no Brasil, com coronavírus. Agora eu pergunto, quantas mil pessoas morreram na Itália com coronavírus, seu Max? Não chegou a 40 mil. E no Brasil chegou a quanto? Talvez passou de 700 mil pessoas, seu Max. Onde é que está o Silas Malafaia agora? Onde é que está esse falso profeta Silas Malafaia? Que diz que não haveria catástrofe no Brasil. Será que 700 mil mortes no país não é uma catástrofe? Bem, eu não sei como que um judeu, um rabino judeu, pode admirar um homem como o Silas Malafaia. Mas vamos lá. Gostaria de dizer uma outra coisa aqui. Sobre Nicodemos, que o senhor diz. Nicodemos estava a falar com o profeta, Jesus. Jesus era a salvação. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus. Nicodemos estava falando com quem? Ele não estava falando com um rabino judeu. Ele não estava falando com um sacerdote, com o doutor da lei. Ele estava falando com o profeta Jesus de Nazaré. Quando o seu Max vem aqui para dizer que o último profeta foi João Batista, seu Max, eu quero lhe perguntar, ok, eu estava dizendo que o seu Max disse aqui que que João Batista é o último profeta. E eu queria perguntar a ele, e ele vai responder no seu tempo, mas que ele respondesse agora se Jesus era um profeta, seu Max. Jesus também era um profeta? Não. Jesus não era um profeta. Bem, no meu tempo, eu vou lhe mostrar pela Bíblia, pelas Escrituras, que Jesus também era um profeta. Um profeta como Moisés, um profeta como Isaías, um profeta como Jeremias, um profeta como Cacô Filipe. Mas eu estava a dizer que a salvação de Deus é um profeta mensageiro na terra. Então, senhor Max, se tem falsos profetas de Mateus 24, só um momento. Muito bem. Senhor Max, nós sabemos que Deus está vivo. Pelo menos eu creio em um Deus vivo. Eu não creio em um Deus que está preso dentro de um livro sagrado. Torá, Tanakh, Alcorão, Bíblia e vários tipos de Bíblia. Eu não creio em um Deus que está no museu. Eu não creio em Deus, seu Max, que está limitado a uma pronúncia hebraica. Eu disse, antes que houvesse a língua hebraica, Deus já existia. Deus não pode estar preso a uma pronúncia Yahushua, Yahu, Yah, tetragrama. Deus não está preso a isso. Deus nem mesmo está preso a um corpo. Ele pode aparecer como anjo, ele pode aparecer na forma de um homem, ele pode aparecer na forma de um cordeiro, ele pode aparecer na forma de uma coluna de fogo, de uma coluna de nuvem. Antes que houvesse Israel, já existia Deus. Antes que existisse língua hebraica ou grego, já existia Deus. Antes que houvesse um judeu sobre a terra, já existia Deus. Deus não está preso em um lugar. Quando o senhor disse que a salvação vem dos judeus, sim, vinha dos judeus. Não é presente, é passado. Quando Deus enviava profeta para os judeus. O senhor sabe que hoje Deus não trata com os judeus. Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com as nações. Deus está tratando com as nações. Já não é mais o tempo dos judeus. Já não tem mais profeta em Israel. Em Israel só tem rabinos, sacerdotes. E eles estão divididos. O judaísmo está dividido tanto quanto o hinduísmo, tanto quanto o cristianismo. Milhares de igrejas evangélicas, protestantes, igrejas católicas, o judaísmo está dividido. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. Dado que Deus está vivo, dado que Deus fala, a boca de Deus é o quê, seu Mac? O senhor vai estar de acordo, que o senhor é um judeu. A boca de Deus é um profeta. O nabi de Deus é um profeta. E o profeta tem que estar vivo sobre a terra. Neste caso, eu quero perguntar para o senhor, quem é o profeta de Deus hoje, a qual a Igreja de Jesus Cristo vai ser conduzida? Porque Jesus Cristo sempre conduziu a sua igreja por meio de um profeta. Quem é o profeta de Deus hoje? Eu ia perguntar ao seu Max, porque ele havia dito lá atrás, citando Mateus 11, versículo 13, e ele citando Lucas 16, 16, ele disse que o último profeta foi João Batista, e ele afirmou isso aqui. Mas agora, na sua última fala, o seu Max vai dizer que Jesus era o profeta. Todo profeta mensageiro é o profeta do seu tempo. E quando ele falava sobre a ordem de Melquisedeque, existe o sumo sacerdote, de acordo à ordem de Arão. Mas existe o sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. O profeta não é um sacerdote. Ele é um sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Todos os profetas, eles eram sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Paulo, Isaías, Jeremias,
Jesus, Cacô Filipe, todos os profetas mensageiros são sumos sacerdotes de acordo à ordem de Melquisedeque. Agora, eu queria dizer aqui uma coisa sobre a questão de profeta, irmão Sebastião, que Jesus, de fato, foi um profeta, e bom que o seu Max confirmou aqui. Por exemplo, lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18:18, Moisés disse que o Senhor Deus levantaria dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele, e a confirmação disso está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, assim como em Atos capítulo 3, versículo 22, e Atos 7:37, diz que Jesus era um profeta. Então, essa expressão de que João Batista foi um profeta, trata-se dos profetas da lei. Sim, trata-se dos profetas da lei. Bem, mas no que consiste a salvação? A salvação consiste em reconhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e aquele que Deus enviou. Eu ia perguntar ao seu Max, ele não está aqui para responder. Seu Max, quem é o enviado de Deus hoje? Porque no tempo do dilúvio, o enviado era Noé. E os filhos de Deus tinham que reconhecer o único Deus verdadeiro, como ele chama, Adonai ou Yahvé, o Jeová, não é? Reconhecer o único Deus verdadeiro, o Jeová, e aquele que Jeová enviou, que era Noé. No tempo do Egito, era reconhecer o único Deus verdadeiro, Jeová, o seu enviado Moisés, depois o seu enviado Samuel, o seu enviado Elias, o seu enviado Eliseu, o seu enviado Isaías. No ano 33, aí sim, a vida eterna consistia em reconhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado, que era Jesus de Nazaré. Está de acordo? João 17:3. Mas quem é o enviado de Deus hoje? Quando o seu Max falava que a salvação vem dos judeus, isto foi quando Deus enviava profeta entre os judeus. Paulo, por exemplo, um judeu. Então, poderia-se dizer que a salvação veio dos judeus porque o profeta era judeu. Mas logo que Deus levanta o homem das nações, Irineu, no ano 170, na França, aí a salvação já não vinha dos judeus. A salvação vinha de onde? Vinha da França. Depois, quando Deus levantou o Martinho de Touro na Hungria, não poderia dizer a salvação de Deus vem da França ou dos judeus. A salvação de Deus, a salvação vem da Hungria, de onde vive o profeta de Deus, Martinho de Touros. Então, em cada tempo, Deus tem o seu profeta. O seu Max retornou aqui. Deixa eu adicionar aqui o seu Max. Sim, eu estava dizendo que Deus salva por meio dos profetas. O Salvador, senhor Max, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Mas como que Deus salva? Deus salva pelos profetas. Como que ele salvou no tempo do dilúvio? Não foi por meio do profeta Noé? Como foi que ele salvou no tempo do Egito? Não foi por meio do profeta Moisés? Como ele salvou no ano 33? Não foi por meio do profeta Jesus de Nazaré? Como que ele salvou depois? Não foi por meio do profeta Paulo? Atos 13:47, seu Max, diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor não está de acordo que um profeta é a salvação de Deus. Jesus de Nazaré não estava no tempo do dilúvio. Jesus de Nazaré não estava no tempo de Isaías. Lá era outro profeta, com outro ministério. Então, se Deus salva pelos profetas, quem é o profeta de Deus hoje? O senhor havia dito que o último profeta tinha sido João Batista, mas agora, na sua última fala, o senhor disse que Jesus também era o profeta. Eu estou de acordo. Jesus era o único profeta mensageiro no seu tempo. A salvação de Deus hoje não está em Israel, a salvação não está com os judeus. A salvação hoje, seu Max, hoje não é, a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jerusalém, a salvação vem de Israel. Hoje a salvação vem da África. Por quê? Porque o profeta de Deus está na África. Houve um tempo quando a salvação vinha de Israel, quando os profetas eram judeus. Mas logo que Deus começou a levantar profetas na Europa, como Irineu de Lyon, Martinho de Touros, Columbo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Wilkes Zwingli, Charles Spurgeon, John Wesley, então era para se dizer que a salvação de Deus vinha da Europa. A salvação vinha dos europeus, porque os profetas eram europeus. Quando Deus levantou um profeta na América do Norte, era normal dizer que a salvação de Deus agora vinha da América do Norte, porque a salvação de Deus na Terra era o profeta William Marion Branham. E eu estava falando aqui a respeito de Nicodemos. Nicodemos tinha um profeta lá chamado Jesus de Nazaré para perguntar: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Antes de Jesus, as pessoas iam falar com João Batista. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? João Batista era um profeta. Essa pergunta, seu Max, deve se fazer a um profeta. Depois de Jesus, o carcereiro de Filipós foi perguntar a Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Já não se fazia a pergunta mais para Jesus, porque agora a pergunta era feita para Paulo. De acordo com Atos capítulo 10, é dito que o Cornélio tinha que fazer essa pergunta para Pedro. Pedro, quanto à salvação, o que eu devo fazer? Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? E era Pedro, aquele que tinha a chave do céu, de acordo com Mateus 16, verso 14 em diante,
quem foi responder para Cornélio o que ele tinha que fazer para ser salvo. Hoje, seu Max, para o senhor ser salvo, o senhor não tem que ir na Bíblia, não tem que procurar os rabinos judeus, o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Todos esses homens são servos de Satanás, mas o senhor deve procurar o profeta do seu tempo. Se há falsos profetas, eu estou de acordo. Malafaia é um deles. Mas onde é que está o verdadeiro profeta? Se há falsos profetas, seu Max, onde é que está o verdadeiro? No seu tempo, eu queria que o senhor falasse o nome do verdadeiro. A não ser que o senhor vai confirmar o que o senhor disse lá atrás, que o verdadeiro profeta é Jesus. Seu Max, o senhor não está de acordo que o profeta tem que ser um homem vivo sobre a terra de carne e osso? Todos os profetas da Bíblia, eles eram homens vivos sobre a terra. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é um homem vivo, não pode ser um homem morto, ou um homem que não está na terra. O presidente do Brasil é um homem vivo, não pode ser um homem morto, um homem que não está na terra. No tempo de Jesus, Elias estava vivo, Moisés estava vivo, Enoque estava vivo, mas eles não eram profetas no tempo de Jesus. O senhor não pode trazer para cá, 2000 anos depois, Jesus que foi profeta há 2000 anos atrás somente para os judeus. Certo, se só Jesus salva, e o senhor Max está se tratando lá do Jesus de Nazaré, né, o profeta, como que ele quem salvou então no tempo do dilúvio? Se Jesus de Nazaré foi manifestado no ano 33. Se só Jesus salva, quem salvou no tempo do Egito? O senhor não pode falar agora, o senhor está no meu tempo. A salvação é livramento. Ele não respeita. Ele falou por mais de 10 minutos, quer falar no meu tempo, irmão Sebastião. Corta o microfone dele, apóstolo, por favor. Sim, eu estava perguntando, se é só Jesus que salva, se ele está se referindo a Jesus, o profeta do ano 33, quem salvou no tempo do dilúvio? Jesus não estava lá, ele estava lá como Deus, mas não como profeta. Ele não estava lá como homem. Agora, Deus Todo-Poderoso estava em Noé. Noé era o Salvador. Quando ele me faz a pergunta, prove que Cacô Filipe é o Salvador. Seu Max, no ano 33, Jesus estava na Terra, e ele estava a tentar provar para os judeus que ele era o Salvador. Mas os filhos do diabo lá, os fariseus, os saduceus, os herenistas, herodianos e essenos, disseram que ele era um falso profeta, que ele era um herege, que ele pregava, ele tinha uma seita, que ele era o principal dos demônios, fazia aquilo pelo poder do diabo. Esses fariseus e saduceus hoje são os católicos, os protestantes, os evangélicos, os bradanistas, porque os demônios não morrem, seu Max. Os demônios apenas passam de um homem para o outro. Os mesmos demônios que estavam sobre Caim, quando ele matava Abel, é os mesmos demônios que estavam nos judeus quando eles matavam Isaías, encerravam em pedaços. Eram os mesmos demônios que estavam depois para matar Jeremias. Eram os mesmos demônios que estavam nos fariseus e saduceus que queriam matar Jesus e mataram Jesus. Eram os mesmos demônios que mais tarde mataram os apóstolos de Jesus, depois Paulo e assim por diante, como Jesus disse que eles fariam em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35. Os demônios não morrem. O mesmo comportamento dos filhos do diabo no tempo de Jesus, que dizia tudo aquilo para ele, são as mesmas pessoas, os mesmos demônios que estão aqui em outras pessoas, para dizer as mesmas coisas sobre Cacô Filipe. A sua pergunta é, Cacô Filipe é o Salvador? Sim. Ao nível dos homens, o profeta Cacô Filipe é o Salvador. Todo profeta mensageiro é o Salvador de sua geração. O profeta Cacô Filipe não é Deus, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Messias, mas ele é um profeta como Moisés. E assim como Moisés foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, Cacô Filipe hoje é o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Assim como Isaías foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, assim como Jesus foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo, como Paulo foi o mediador, hoje o mediador é o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pelo profeta Cacô Filipe. Quando o seu Max diz que os profetas vêm para dar livramento, já imaginou todos aqueles que rejeitaram Noé ir para o mesmo paraíso que Noé? Imagine o Datão, o Coré, o Abirão, o Janes e Jambes, o Faraó e o Balaão indo para o mesmo paraíso que Moisés? Imagine as pessoas do tempo de Paulo indo para o mesmo paraíso com Paulo, rejeitando a palavra de Paulo. Será que o seu Max não lembra de Atos 13:47, que é dito que Paulo foi posto para ser a salvação de Deus? Quem era a salvação de acordo com Atos 13:47, seu Max? Era Jesus ou era Paulo? Lá diz que era Paulo. Não só isso, mas no versículo 48, seu Max, é dito que todos aqueles que foram ordenados, predestinados para a salvação, creram em quem? Creram em Jesus de Nazaré? Creram nas palavras que Paulo pregava. Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Em João 13:20, Jesus disse que ninguém pode receber ele sem primeiro receber aquele que ele envia. E Paulo era o enviado de Jesus Cristo. Aqui no nosso tempo, o enviado não é Paulo. Paulo não está aqui. O enviado não é Jesus. Jesus de Nazaré não está aqui. O enviado é o profeta Cacô Filipe. De fato, é só Jesus Cristo que salva, porque ele é Deus.
mas ele envia um profeta para a terra, de acordo com Mateus capítulo 23, de acordo com Lucas 11, 49. E esse profeta hoje é o profeta Cacó Filipe. Tem um chamado, tem uma comissão, tem uma mensagem, e ninguém pode ser salvo hoje, nem mesmo os judeus. Se houver um filho de Deus entre os judeus, para ele ser salvo, vai ter que acreditar no profeta Cacó Filipe. Bem, quando o senhor disse que Cacó Filipe não é o mediador, eu perguntaria para o senhor, eu sei que o senhor não vai responder. Moisés era o mediador entre Deus e os homens? De acordo com Êxodo 19 e Deuteronômio 5:27 diz que Moisés era o mediador. No tempo de Isaías, o rei Ezequias mandou os sacerdotes, os escribas, para falar com o profeta Isaías, para requerer dele o que Deus queria que ele fizesse. E um outro tempo, um outro rei, recorreu ao profeta Eliseu. Os profetas de Deus são os mediadores entre Deus e os homens, seu mestre. O senhor, como um judeu, como um rabino, não poderia estar levantando essas questões aqui. Mas eu queria ir adiante para dizer uma outra coisa. Quero dizer uma outra coisa aqui. No tempo de Paulo, Paulo disse que a salvação é pela graça. Mas o mesmo Paulo depois disse que eles tinham que acreditar no que ele pregava. E Paulo disse, se um anjo do céu, até mesmo os homens, um dos apóstolos, pregar diferente do que eu tenho pregado, seja o quê? Seja maldito. Somente Paulo tinha a verdade no seu tempo. Então, seu Max, quem tinha a verdade no tempo de Paulo? Quem era o outro homem que tinha a verdade no tempo de Paulo? Quem era o outro homem que tinha a revelação no tempo de Paulo? Era somente Paulo. Quem era a verdade no tempo do dilúvio? Era Noé. Quem mais tinha a verdade a não ser Noé? Quem era o caminho para Deus no tempo do dilúvio? Era Noé. Quem era a salvação no tempo do dilúvio? Como que alguém poderia ser salvo? Ele tinha que acreditar em Noé. Ou algum outro lugar tinha salvação? Será que fora de Moisés, em algum lugar no Egito, em algum lugar na terra, havia um homem que tinha também a verdade? Então não é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, seu mestre. O caminho, a verdade e a vida é um profeta. Noé foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Moisés foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Paulo foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Cada profeta mensageiro é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é o profeta Cacó Filipe. E Deus tanto amou o mundo que enviou o seu unigênito filho, Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi no ano 33. Mas antes de Jesus, o enviado era João Batista. E todos que creram em João Batista tiveram a vida eterna. Todos que creram em Noé tiveram a vida eterna. Cada tempo, em cada geração, o profeta mensageiro é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém pode ser salvo a não ser que crê naquele profeta. Foi o que Jesus disse em João 17:3, seu mestre. A vida eterna consiste em reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Quem Deus enviou hoje? Hoje não é Jesus. Hoje o enviado é o profeta Cacó Filipe. Eu sei que o meu tempo terminou, vou voltar aqui depois. Quando o senhor diz nenhum outro nome há salvação, é o nome dado, seu Max. Atos 4:12 trata-se do nome. O nome é Jesus Cristo. O único nome dado é Jesus Cristo. Mas a pessoa lá que falava era Paulo. Que falava para as nações no ano 53 era Paulo. Ele saiu da sala, irmão. Pelo que ele disse, ele não vai mais ficar no debate, né? Isso já era esperado. Ok, mas aí o apóstolo tem sua tréplica, tem direito à sua tréplica e a fala está com o apóstolo. Bem, irmão Sebastião, como ele não está mais no debate, então eu penso que o tempo agora seria inútil. Eu queria pedir a sua permissão para mim responder o que ele disse, né? E quando eu terminar de responder, aí está com o irmão decidir o que irá fazer. Eu queria responder alguns pontos dele, se o irmão me permitir. Ok, pode responder. Sim. Então, o seu Max é rabino judeu, pastor afiliado, associado das igrejas evangélicas no Brasil, né? Ele disse aí que admira e está do lado do Silas Malafaia, assim como igrejas lá nos Estados Unidos. Bem, para mim isso é uma confusão, eu não esperava ouvir de um judeu isso. É claro que o profeta Cacó Filipe já disse que um judeu é tão pagão como qualquer um outro homem das nações. Um judeu é tão pagão quanto o Edir Macedo, quanto o Valdemiro, quanto o Malafaia, quanto o R.R. Soares. E não tem nada de especial em um judeu quando um judeu não tem um profeta, tratando-se do povo de Israel. Israel só é especial, Jerusalém só é especial, os judeus só são pessoas especiais quando há um profeta. Quando não há um profeta lá, são pagãos como qualquer outra nação da terra. E hoje os judeus que estão em Israel devem acreditar no profeta Cacó Filipe. Mas a terra que Deus deu para os judeus não foi os Estados Unidos, não foi o Brasil, mas foi Israel. Por que os judeus não estão em Israel? Será que são realmente judeus? Porque um verdadeiro judeu
o seu coração está voltado para Israel, a sua alma está voltada para Israel. Um verdadeiro judeu vai querer morrer em Israel, mesmo que ele morra na América, mas ele vai querer que os seus ossos sejam levados para Israel, como José. José disse, quando Deus vos visitar aqui, nem mesmo... Desliga o seu microfone, irmão, tá dando um ruído aqui, irmão Sebastião, eu acho que é o seu ventilador. O José disse para os filhos de Israel que quando Deus os visitasse no Egito, nem os seus ossos deveriam ficar lá, nem os seus ossos. E Deus tirou Israel do Egito para levar para onde? Não foi para a América, não foi para a Europa. Eu não entendo como que um judeu poderia estar fora de Israel. Todo verdadeiro judeu, ele ansiará, ele irá olhar para Israel, ele irá para Israel. Israel passou por muitas dispersões, mas todos os verdadeiros judeus voltaram para Israel. O seu Max diz que prega o evangelho. Claro que não dá, irmão Sebastião, para ter um diálogo com ele. Ele não respeita o tempo, ele não é controlado. Mas eu ia perguntar, que evangelho é esse que ele prega? A Bíblia? A Bíblia não é evangelho. Como que escritos de profetas e de escribas de 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, pode ser evangelho hoje? Pregar a Bíblia é o que o Malafaia faz. Ele é um contador de história. Conta história para as pessoas. Então, eu quero afirmar aqui, irmão Sebastião, se algum outro judeu, algum outro líder religioso quiser vir aqui, ficar no lugar do seu Max para responder a questão, nós vamos aceitar ele aqui, irmão Sebastião. Mas eu queria pedir, encarecidamente, que as pessoas que viessem aqui, pelo menos tivessem uma postura para falar às pessoas que estão ouvindo. O debate não é para mim. Ninguém vai me converter para o catolicismo, para o hinduísmo, para o budismo, para o judaísmo. Você não tem que vir aqui me converter ou converter o moderador. Você vai ter que vir aqui para mostrar a verdade que você prega. E essa verdade é para as pessoas que estão assistindo. Eu também não vou tentar converter aquele com quem eu estou debatendo. Mas o meu objetivo é dizer à humanidade que Deus tem um profeta. E esse profeta é Cacô Filipe. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida no seu tempo. Com respeito à salvação consiste em Jesus, se for Jesus como Deus, sim. Mas se for Jesus como homem, o profeta, não, senhor. Com respeito a Jesus ter redimido a humanidade, sim. Jesus Cristo redimiu a humanidade. Foi Jesus Cristo quem morreu na cruz. Jesus Cristo que fez isso. Eu, o irmão Sebastião, todos que estão me ouvindo, todos que vão me ouvir, o profeta Cacô Filipe, Adão e até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra, foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, para Cornélio ter acesso a esse sangue de Jesus Cristo, ele tinha que ouvir e acreditar em Pedro. Ele não tinha que procurar alguma Bíblia. Ele não recebeu o Espírito Santo quando foi procurar uma Bíblia, mas ele recebeu o Espírito Santo quando creu nas palavras de Paulo. O carcereiro de Filipós não tinha que ler uma Bíblia, mas ele tinha que cumprir o que estava escrito lá em João 17:3, reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Ele reconheceu Paulo, o enviado de Deus, e reconheceu o Deus de Paulo, que é Jesus Cristo. A salvação consiste em quem? Em Jesus Cristo como Deus. Cacô Filipe não é Jesus Cristo. Cacô Filipe é o enviado de Jesus Cristo, como Moisés era o enviado de Jesus Cristo. Eu sou do poderoso. Paulo, o enviado de Jesus Cristo. Martinho Lutero, o enviado de Jesus Cristo. Aquele que tem a verdade no seu tempo, o legislador da palavra. O seu Max disse outras coisas aqui, irmão Sebastião, sobre essa questão de Cacô Filipe não morreu na cruz. Pedro não morreu na cruz. Mas aquelas 5.000 pessoas, eles estavam ouvindo quem para se converter em Atos capítulo 2? Eles não estavam ouvindo Jesus, eles estavam ouvindo Pedro. Depois, aqueles milhares que se converteram mais adiante, eles estavam ouvindo quem? Eles não estavam ouvindo Jesus, eles estavam ouvindo Pedro. E aqueles do tempo de Paulo, os romanos, os dos Filipós, os de Efésios, os gregos lá de Coríntios, eles não estavam ouvindo Jesus, Jesus já não estava lá. Eles estavam ouvindo Paulo. Era Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, em Paulo. De fato, não foi Cacô Filipe que morreu na cruz. Mas hoje ninguém pode ser salvo, a não ser que creia no profeta Cacô Filipe. Reconhecer Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, olha, irmão Sebastião, eu não entendo. Ele é admirador do Silas Malafaia, que prega a Santíssima Trindade. Será que um judeu também prega a Santíssima Trindade? Aqui está um ponto que eu estou curioso, né? Estou surpreso. Eu não sabia que um judeu pregava a Santíssima Trindade. Para mim, os judeus tinham apenas um Deus, o único e verdadeiro Deus, né? Como ele chama, o Adonai, né? O Yahvé, que é Deus Todo-Poderoso. Mas se ele admira o Silas Malafaia, esse mesmo Silas Malafaia, irmão Sebastião, que eu disse aqui que ele havia dito, profetizado, que não haveria catástrofe no Brasil. Mais de 700.000 mortes no Brasil. Cadê o Malafaia? Cadê a voz profética? Eu não sei onde é que está.
está enganando pessoas aí, arrancando o dinheiro das pessoas, vendendo Bíblia por quase R$ 1.000, vendendo algumas coisas aí, como o de Macedo, Valdemiro. E depois, irmão Sebastião, é Cacoflip que é o falso. Malafaia vendendo Bíblia de quase R$ 1.000 é o verdadeiro. Edir Macedo vendendo óleo ungido, vassoura ungida, caneta ungida, pegando tudo que as pessoas têm para uma tal fogueira santa de Israel para construir o templo de Salomão. Irmão Sebastião, a Bíblia fala do templo de Salomão, mas em Israel. Eu nunca ouvi falar em templo de Salomão no Brasil. Mas o seu Max está aqui para dizer que o falso é Cacoflip. Edir Macedo, Valdemiro, Malafaia são verdadeiros. Talvez, será que o seu Max vai lá no templo de Salomão do Edir Macedo? Lá no Brás, em São Paulo? Talvez vai. Mas vamos lá, esse Edir Macedo, irmão Sebastião, o seu Max disse aqui que ele prega de acordo à Bíblia. O Edir Macedo, bem, mas a Bíblia não diz para a mulher pregar. Por que as mulheres da igreja do Edir Macedo pregam? Bem, a Bíblia diz que um sacerdote deve ser consagrado, estabelecido, de acordo à ordem de Arão, melhor. Eles devem ser chamados para o sacerdócio, assim como foi chamado Arão. Ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Eu ia perguntar a ele, se ele tivesse aqui, ele não ia responder. Por que ele não quer responder, irmão Sebastião? O homem que tem a verdade, o homem que tem o conhecimento, o homem que tem a luz, não pode ter medo de perguntas. Se eu perguntar, senhor Max, quem foi que consagrou o Malafaia? Ele tinha que responder. Senhor Max, de acordo à Bíblia que o senhor acredita, de acordo à Torá que o senhor acredita, quem consagrava os sacerdotes? Não era o profeta? Nesse caso, o sacerdote Malafaia, quem o consagrou? Nesse caso, o senhor, um rabino ou um pastor, quem o consagrou? Porque, de acordo à Bíblia, quem consagra o sacerdote é o profeta. Levíticos 8, Levíticos 9. É o profeta quem consagra o sacerdócio. Sim, e Efésios 4, 11, os 4 ministérios da palavra, é um tipo do ministério, do sacerdócio de Arão. Exatamente isso. Esse Malafaia, irmão Sebastião, o seu Max diz que ele prega como a Bíblia. Mas veja que as mulheres lá pregam, sim, as mulheres pregam, as mulheres até fazem batismo, as mulheres fazem isso e aquilo. E uma outra coisa que ele disse, né? Se não está escrito, né, nas escrituras, na Bíblia, não tem valor. Mas se o seu Max estivesse lá no tempo de Jesus, quando Jesus dizia, Moisés disse isso, Moisés disse que é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que se alguém vos bater na face direita, oferece à esquerda. Isso estava escrito aonde, irmão Sebastião? Em qual parte da Bíblia isso estava escrito? Quando Jesus dizia que só era para apedrejar aqueles que não tinham pecado, isso estava escrito aonde? Quando Jesus dizia que você deveria amar os seus inimigos, isso estava escrito aonde? Quando Jesus dizia que um homem cobiçasse uma mulher no seu coração, isso estava escrito aonde? E as coisas que Paulo pregava sobre diácono, presbítero, ancião, isto e aquilo, estava escrito aonde? Será que o seu Max estivesse lá, ele ia dizer para Jesus, só vale o que está escrito. Você está dizendo coisa que não está escrito. Paulo, você está dizendo coisa que não está escrito. É o que as pessoas estão dizendo hoje. Só vale o que está escrito. Mas como que essas igrejas pregam o que não está escrito? Uma outra coisa, irmão Sebastião, que eu gostaria de responder, que ele disse que aquele que abre a Bíblia é um profeta. O seu Max usou essa expressão aqui. Aquele que abre a Bíblia ou prega a Bíblia é um profeta. Aonde ele arrumou isso? Eu não sei onde ele arrumou isso. Profeta mensageiro não é. E alguém que lê a Bíblia nem mesmo é um profeta menor, porque para alguém ser um profeta menor, ele tem que ter um profeta mensageiro como Arão, como Agabo, como Silas, como Barnabé. Também ele perguntou, né, quem foi que reconheceu o Cacoflip? Bem, mas qual é a pessoa na Terra, irmão Sebastião, que vai reconhecer Cacoflip como um profeta? Que vai estabelecer ele como um profeta? Porque os judeus, sendo filhos de Deus por nascimento, eles mataram os profetas. E Jesus, quando veio na Terra, disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os seus pintainhos. O que Jerusalém fez com os profetas? O que os judeus fez com os profetas? Matou. Qual foi o profeta que os judeus receberam? Qual foi o profeta que os sacerdotes judaicos reconheceram? Nenhum. Eu poderia perguntar ao seu Max, quem foi que matou Isaías e cerrou ele em pedaços? Foi os árabes? Lá na Arábia Saudita? Foi os americanos em Hollywood? Quem foi que matou? Foi os traficantes? Foi a máfia? Quem matou Jesus? Quem matou Isaías? Quem queria matar Jeremias? Quem perseguiu e matou os profetas? Quem foi? Foi os judeus.
Qual foi o profeta que os judeus reconheceram? Qual foi o profeta que os judeus honraram? Eles matavam os profetas. E se Jesus Cristo viesse hoje à Terra, os judeus matariam, junto com os católicos, os protestantes, os evangélicos, junto com os árabes, matariam Jesus novamente. Irmão Sebastião, há muitas coisas que eu queria responder, mas nem mesmo faz sentido, porque o seu Max não está aqui para ouvir. Mas ele disse muitas coisas. Com respeito às suas ofensas, eu não vou responder. Mas ele disse aqui sobre se a Bíblia é relevante, né? Ele disse, se a Bíblia não é relevante, sim, a Bíblia é relevante. Para que serve a Bíblia? A Bíblia não serve para salvar. É por isso que o Jesus de Nazaré, Paulo, não andava com os rolos dos profetas debaixo do braço. Mas a Bíblia, ela serve para você saber o que Deus fez no passado, para você conhecer o que Deus fez no passado, as profecias que indicam o seu tempo, que cumprem-se no seu tempo, até mesmo profecias que vão acontecer no futuro. Mas a Bíblia não pode salvar. E quando uma Bíblia te conduz para uma igreja, quando a Bíblia te conduz para um sacerdote, quando a Bíblia te conduz para uma religião, neste caso, a Bíblia é um instrumento de Satanás. Neste caso, a Bíblia é um bezerro de ouro. Porque Deus salva pelos profetas. A Bíblia do seu Max. Quem escreveu a Bíblia do seu Max? Parte da Bíblia do seu Max, os livros da Bíblia do seu Max, quem escreveu foram os profetas. E o seu Max também disse que quem tem o Filho tem a vida. Se o Filho é Jesus, lá em João, capítulo 6, versículo 40, está escrito que aquele que crer no Filho e ver o Filho tem a vida eterna. Como que o seu Max poderia ver o Filho, se o Filho é Jesus? A não ser que seja pela fé. Mas o Filho de Deus sempre é um profeta vivo na terra. Irmão Sebastião, há muitas coisas que o seu Max disse. Eu não vou mais responder, não faz sentido eu responder enquanto que ele não está aqui. Mas gostaria de dizer a todas as pessoas que Deus salva pelos profetas. A salvação de Deus na terra é um profeta. Deus está vivo. Deus não salva pela Bíblia, por sacerdote, por religiões, por igreja, por filosofia, por interpretação, mas Deus salva por um profeta. Tem que haver um profeta vivo sobre a terra. Um profeta que tenha chamado comissão mensagem. Sim. E não importa quem você seja, se você é judeu, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é árabe, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é budista, se você é hinduísta, se você é taoísta, se você é espírita, Cacô Filipe é o seu profeta. Se você é católico, protestante, evangélico, branamista, Cacô Filipe é o seu profeta. Cacô Filipe não é o profeta de uma nação, mas Cacô Filipe é o profeta de todas as nações da terra. Cacô Filipe não é um profeta dos cristãos. Ele é um profeta de todos os habitantes da terra. E quero concluir, irmão Sebastião, para dizer que quando Noé estava na terra pregando, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem de Noé. Quando Moisés estava sobre a terra pregando, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem de Moisés. Quando Isaías, quando Jeremias, quando Elias estava sobre a terra pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem desses profetas. Como que o profeta não é a salvação de Deus? Como que o seu Max, conhecedor da Bíblia, pode vir aqui para dizer que o profeta é enviado para dar livramento às pessoas? Livramento a uma nação, como os profetas deu a Israel, é uma das coisas que um profeta pode fazer. Por exemplo, há rumores de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O profeta de Deus, Cacô Filipe, pode dizer ao Putin, ou pode dizer ao presidente da Ucrânia, o que ele deve fazer para não perder a guerra. O profeta Cacô Filipe pode dizer isso. O profeta pode curar as pessoas, um profeta pode ressuscitar os mortos, um profeta pode dar revelação, um profeta pode dar profecias, um profeta pode fazer muitas coisas, mas o objetivo, a missão de um profeta na terra é salvar a alma. Não é salvar as pessoas no corpo físico, porque essas pessoas morrerão um dia. O que adianta um profeta salvar alguém de alguma coisa e depois essa pessoa morrer e ir ao inferno? O que esse profeta veio fazer? Um profeta enviado para a salvação das almas. É por isso que é dito em Atos 13:48, que todos quantos foram ordenados para o quê? Ordenados para ser salvo de alguma coisa? Todos quantos foram ordenados para a vida eterna, para a salvação, creram nas palavras que Paulo pregava, porque Paulo era a salvação no seu tempo. Então, quando há um profeta de Deus na terra, o profeta é a luz do mundo, o profeta é o mediador, o profeta é o porta-voz, é o legislador da palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo que Jesus foi no seu tempo, como profeta. Cacô Filipe é como profeta. Tudo que Moisés foi como profeta. Paulo foi como profeta. Mas ele veio pedir sinais, milagres e assim por diante, do profeta Cacô Filipe, o nome do profeta Cacô Filipe na Bíblia. Tudo isso são tolices.
Eu não compreendo como que as pessoas podem ler a Bíblia, irmão Sebastião, e vim dizer essas coisas aqui, irmão. Eu quero dar minhas considerações finais, eu quero ser breve. Quero dizer que em Salmo 105, versículo 5, está escrito: não toqueis nos meus ungidos e não fazei mal aos meus profetas. Se Caco Filipe é o profeta de Deus, então você deve recuar, você deve prestar atenção. Se você não sabe quem é Caco Filipe, você deve examinar primeiro. Porque nenhum daqueles que tocarem um verdadeiro profeta, isso ficou impune. Você é livre para falar o que quiser, como o seu Joaquim Andrade falou, como o seu Teixeira falou, como agora o seu Max falou, como o seu Manuel falou. Sim, eles podem falar o que quiser, falaram muito sobre Jesus. Mas você deve saber que aqueles que falam contra um verdadeiro profeta já são malditos sobre a terra. E você sabe o fim de todos aqueles que atacaram os verdadeiros profetas de Deus. Eu quero convidar todas as pessoas, né, para ler o livro do profeta Caco Filipe. Se há falsos profetas, tem que ter o verdadeiro profeta. Se Deus está vivo, o seu profeta tem que estar vivo. Mas cadê o profeta de Deus? Com respeito ao que o seu Max falou aqui, que eu ataquei as igrejas, bem, irmão Sebastião, eu respeito tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou tem direito à vida, tem direito ao respeito e tem direito à existência. Mas não foi Deus que criou a Igreja Vitória em Cristo. Foi o diabo quem criou. Não foi Deus que criou o catolicismo, foi o diabo que criou. Não foi Deus que criou as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, as igrejas brananistas. Foi o diabo que criou. Não foi Deus que criou a maçonaria, o espiritismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo. Foi o diabo que criou. Eu respeito as pessoas como seres humanos, mas suas igrejas, suas religiões, eu não tenho que respeitar aquilo que o diabo criou. Quero deixar isso bem claro aqui. E quanto aos sacerdotes, quero deixar claro que todos eles, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, César Malafaia, R.R. Soares, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Dutra, Abílio Santana, e todos aqueles que já até morreram, Billy Graham, T.L. Osmo, Moisés Cerulo, Kennedy Reagan, todos esses homens são os falsos cristos e os falsos profetas de Mateus 24, 24. Eles servem e adoram o diabo sem saber. E todas as pessoas que seguem estes homens terminarão no inferno. Todas essas igrejas que você vê sobre a terra são portas para o inferno. No mais que Deus abençoe os seus filhos e filhas, né? Que Deus os abençoe, que você consiga achar a verdade do seu tempo, você consiga achar o profeta do seu tempo. E se não é Caco Filipe, irmão Sebastião, sempre digo aqui, se você acha que não é Caco Filipe, o profeta é outro, bem, que você venha nos dizer, porque nós queremos ser salvos. E nós sabemos que Deus salva pelos profetas mensageiros. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Você que ama Deus está em busca de salvação. Muito obrigado, irmão Sebastião. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole.